So box. Olá! Sejam bem-vindos ao episódio 124 do Box. Errou! 125. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Felipe Junqueira. Parabéns, hein, Verstappen, por mais um campeonato aí. Vamos lá, hein? Espetáculo. E Juliana Miyahara. Oi, gente. Aí, primeira corrida do ano. Nem demorou tanto, vai. Eu achei que ia demorar mais. Nem tava preparada ainda para as pataquadas que vem esse ano ainda, mas, enfim, acho que foi bom, né? Foi bom? Não sei. Vamos falar sobre isso. Não sei dizer. Não posso opinar. Não, foi bom, depende de pra quem você pergunta. Não é? Exatamente. Primeira corrida do ano, nada muito novo no front, né? Verstappen dominou, a Ferrari segunda força e algumas pataquadas do midfield que serviram muito bem para um stand-up comedy. Então vamos embora pra pauta. Pódio, Verstappen, Pérez e Sainz. Nada muito fora do normal, né? Assim, Verstappen lá na frente, 50 milhões de segundos na frente do Pérez. Pérez e Sainz muito próximos. Então é isso, Red Bull primeira força, Ferrari segunda, que era mais ou menos o que se esperava. Foi o que a gente viu na pré-temporada, né? Principalmente no último dia, assim, que os times quase que se esforçam. Foi mais ou menos o que ficou desenhado. Era isso, né? A Red Bull claramente com uma vantagem ainda e a Ferrari realmente muito bem, principalmente na questão dos pneus, né? Que eu acho que agora na corrida a gente viu que não era só da pré-temporada, realmente eles deram uma bela melhorada. Ainda bem, né? Isso aí já era um problema que estava causando gastrite e úlcera em todo mundo. O Sainz falou na entrevista pós-corrida, né, que finalmente eles têm um carro pra atacar, né? No ano passado eles tinham um carro pra defender, só eles só podiam se defender. Então, eu acho que dá pra esperar muita coisa. Podiam se defender e olha lá, porque se começasse a gastar muito pneu, nem isso. Foi tão bom não aí. ficar ouvindo o Adami e o Xavi falando o tempo todo good job with the tires, check the tires. Não teve, né, Caraca. a mensagem pós-corrida you did a good job with the tires, que era a única coisa que dava pra elogiar. Porque, tipo, fora isso, você não pode fazer nada, então, good job on the tire. Eles estavam, tipo, vivendo a base de gerenciamento de pneus. Acho que foi o ano que os dois pilotos mais evoluíram nessa parte do job profile, né? Quando você bota lá nas competências no currículo, você vai lá e coloca gerenciamento de pneu. Check. Falando em competências, se a Ferrari realmente tiver conseguido resolver esse problema, eu acho que é uma mega competência nova para a equipe, porque é um dos aspectos mais difíceis de um carro que tem, né, efeito solo e tudo mais. Você conseguir resolver um problema tão grave desses, eu acho que é um salto à frente para a equipe toda, para o pessoal de design, para o pessoal da simulação e correlação com a vida real e tal, que é um ótimo sinal para a equipe, entendeu? Que eles tenham conseguido resolver um problema que é super complexo, vide Haas, né, que quantos anos está com o mesmo problema, e eu acho que é uma coisa que a equipe teria que comemorar mesmo, porque vale a comemoração. Antes da gente entrar no Ferrari Cast, porque a gente já tá se encaminhando pra ele, eu só quero destacar o fato de que o Verstappen tava virando voltas com o mesmo pneu no mesmo momento, 2.2 segundos mais rápidos do que o Pérez. A gente sabe que o Verstappen é muito mais piloto do que o Pérez e lá, a gente não precisa de bater cachorro morto. Mas assim, 2.2 segundos, gente. Nem o Leclerc com problema de freio tava virando tão diferente assim do Sainz. Cara, eu vou falar uma parada. Eu ia guardar pro final, pra parte do, né, melhor, pior e decepção, mas a volta mais rápida do Verstappen foi surreal. Foi. Porque ele saiu do box, olhou pra um lado, olhou pro outro, falou, acho que tá tudo bem, né? Não aconteceu nada, beleza. Ô, GP, qual é a volta mais rápida? Aí o GP falou, o Leclerc deu 34 e pouco. Ok, 2 voltas depois vem o malandro, faz uma volta 32 e não se fala mais no assunto. Tipo, ok. Resolvido o problema. E aí você vê, o Leclerc com problema de freio conseguiu dar uma volta 34. 34.0, se não me engano. O Pérez, eu acho que a volta mais rápida dele foi 34.2. Não foi nem a terceira mais rápida. E ele tava de macios. Ficou Verstappen de macios com 32...
sei lá. Aí o Leclerc com 34.0 e o Alonso com 34.1, eu acho. E aí o Leclerc e o Alonso de pneus duros. Como é que o Pérez não tava nessa lista? A melhor volta do Pérez foi 34.3 na volta 40. O Leclerc deu 34.0 na volta 36. O Alonso deu 34.2, né? Um 199 na 48. Quer dizer, foi todo mundo mais ou menos na mesma época. Foi. E o Verstappen, na volta 39, fez 32.6. Assim, o que... Agora eu fico me questionando, o Verstappen que tá muito mais rápido, realmente, o que é o que a gente acha, ou é o Pérez que tá muito mais devagar? Eu acho que é o Verstappen que é muito mais rápido mesmo. Eu acho que a performance normal da RB20 é o que o Pérez tá entregando, assim. Eu imagino que não seja um grande problema dele nesse momento, assim. A gente teve performances péssimas dele, muito aquém que a gente espera, mas no GP do Bahrein ele tava fazendo o que o carro podia fazer mesmo, assim. O que o carro faz na mão de um piloto normal. Ele tava de macio, né, quando ele fez esse tempo aí. O melhor Sim. tempo, que era em algum momento, que na verdade por o terceiro stint dele e do Carlos, por exemplo, que estavam com estratégias diferentes, porque a Red Bull só tinha um set de duros, então o Sainz estava de duros e o Pérez estava de macios, e em um determinado momento eles estavam com um ritmo praticamente igual, assim, muito parecido. O Sainz e a Ferrari estavam esperando que em algum momento o duro ficasse ainda mais rápido do que o macio, né? Sim. Considerando que o desgaste ia ser muito mais rápido, e isso acabou que não aconteceu, eles ficaram lá equivalentes o terceiro stint inteiro. Isso me dá bastante esperança, assim. Eu acho que o Verstappen realmente não dá pra gente competir com ele ainda, nem sei se vai ser possível em algum momento, mas a Ferrari parece que tá bem mais perto mesmo, assim, mesmo com o ritmo absurdo de corrida que a gente viu nos testes, né? Eu acho que tem uma coisa que o Verstappen é muito rápido, mas o Pérez tá tendo dificuldade com esse carro desde os testes, enquanto o Verstappen entrou no carro e falou: esse carro é maravilhoso. Então, eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que sim, o Verstappen é muito rápido. O carro tá, assim, tinindo pra ele continua com um problema de upshift, downshift, né, de mudança de marcha. Eles continuam reclamando disso. Foi um problema que eles tiveram ano passado. Mas eu acho que o Pérez também ainda não se entendeu com o carro, como ele não se entendeu em 2023, né? Ele teve muita dificuldade. Eu acho, e aí eu acho que a gente pode, assim, já entrar pro Ferrari Cast, meu amigo editor. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. Ferrari Cast. Eu acho que a Ferrari vai bater o Pérez. Eu acho que o segundo lugar do campeonato não vai ser do Pérez. Primeira aposta controversa do ano, então? Sim. Uma Ferrari vai bater o Pérez. Porque a corrida do Carlos, se o Carlos não tivesse largado em P5, ele tinha pego o P2. Se ele tivesse conseguido classificar ali P3, Sim, eu sim, acho, ele com tinha certeza. passado o Pérez. Porque a Ferrari tava com um ritmo muito bom, ele tava conseguindo botar o carro do jeitinho que ele precisava. Ele não teve grandes problemas, assim, teve problema de aquecimento de freio no ar sujo, que é um problema muito comum no Bahrein, né? Todo mundo acaba passando um pouquinho por isso. Foi um problema que ele gerenciou muito bem. Como é um problema conhecido, eles sabem como gerenciar. E a partir do momento que ele passou quem ele tinha que passar, que era o Leclerc e o Russell, os dois com problema, ele tinha que passar, não existia a possibilidade dele não passar. Ele, cara, teve uma corrida super limpa, super tranquila, manteve um ritmo melhor do que o do Pérez. Então, o carro tá equilibrado, ele trabalhou bem. Era pra ele ter chegado em P2, assim, se ele não tivesse largado de P5, se ele tivesse conseguido usar bem, ele conseguiu pegar um vácuozinho do Leclerc na classificação, só que a temperatura da pista tava muito louca, né? Todo mundo reclamou falou que a pista tava estranhíssima no Q3. E tinha um vento cruzado na curva 13 que tava estragando muita volta. O Q3 foi meio estranho, assim, todo mundo falou. Tanto é que a volta mais rápida foi a do Leclerc no Q2. Sim, e o Verstappen, quando terminou a volta dele, achou que não ia ser o suficiente justamente porque tinha sido mais lento do que o Leclerc no Q2, né? Exato. Óbvio que ele achou que o Leclerc ia melhorar no Q3, como sempre acontece. Só que, assim, a pista tava muito louca. Então ele não conseguiu nem aproveitar daquilo que ele teve da vantagenzinha do vácuo, porque a pista não permitiu. É só você pensar no mega vácuo que o Verstappen pegou na volta dele. Sim. Acho que era uma Haas na frente dele. Mega vácuo. E não foi a melhor volta dele. Não foi a volta que ele chegou no final da reta mais rápido. Tipo, não Sim. foi nada. Ajudou, acho até que foi definidora pra pole dele, mas realmente não
não chegou nem perto da volta do Leclerc do Q2. Não, mas a força do vento, assim, o gráfico da força do vento é uma loucura na sexta-feira, e no sábado quase não tinha vento. O vento estava, assim, quase zero a grande parte da corrida. Em relação ao ritmo de corrida, eu acho que a Ferrari tá bem. Eu queria que, obviamente, não só, né, bom, o Leclerc tava largando de P2, a chance dele continuar em P2 sem um problema de freios era muito boa. A gente poderia ter um P2, P3 com facilidade da Ferrari. Eu acredito, tá? Mas eu queria que, obviamente, não tivesse tido esse problema com o Charles, que o Carlos pudesse ter passado mais rápido, não sei se que ele tivesse tido uma classificação melhor, porque eu acho que a gente não conseguiu ver a diferença real entre a Ferrari e o Verstappen, no caso, né, não o Pérez, acho que assim... Sério, tô botando o Pérez à parte. Não podemos esquecer uma coisa, né? As duas Ferraris largaram do lado sujo da pista. Sim. Que é sempre complicado no Bahrein. Sim, aí o Carlos não teve uma largada boa, o Leclerc logo na primeira curva já tava com problema de freio, teve que tirar o pé porque ele ia passar direto, então não conseguiu atacar, então na primeira volta já não tava dando certo. Então assim, a gente não viu a diferença real. A gente viu ali quanto que o Verstappen abriu pro Pérez, a gente conseguiu ver alguma coisa de diferença de ritmo de corrida, mas honestamente a gente não viu a diferença real, porque o Carlos estava boa parte da corrida em ar sujo, tendo que ultrapassar, o que faz diferença na hora que ele tá fazendo volta, né? E o Verstappen estava direto no ar limpo. Uhum. E o Charles estava com problema de freio. Então você não tinha o ritmo real também do Charles. Então não deu pra ver o ritmo real da Ferrari. E o Verstappen estava tranquilo e calmo. Exato, o Verstappen não tinha nada que se preocupar. Ele só fez o dele. Em nenhum momento foi... Exato. O Verstappen, se você for olhar a velocidade máxima na Speed Trap, né? Uhum. O Verstappen só foi mais rápido que as duas Alpines. Sim, porque ele nunca não pegou um DRS. Exato. Ele não precisou forçar o carro. Tanto que teve esse lance da volta mais rápida dele. Ele saiu do box no pneuzinho macio para terminar a corrida, olhou em volta, falou, tá tranquilo, deu uma mega volta e ok, sossegado. Agora é só esperar terminar. Eu concordo totalmente com você, Aninha. Não dá pra gente saber. Acho que a gente vai ter uma ideia real, assim, uma ideia melhor do que vai acontecer lá pela terceira corrida, porque a próxima vai ser uma pista muito específica e aí a terceira corrida vai ser a Austrália, então eu acho que lá a gente vai ter uma base pra entender um pouco melhor mesmo esse ritmo. Eu acredito que a gente não saiba do que o Verstappen é capaz com esse carro, porque é isso, ele foi na maciota e ele só se propõe fazer a volta mais rápida para ganhar o Grand Chelem. Então, eu acho que vai ser pior, assim, a diferença entre ele e o resto, eu imagino. Acho que já dá para entender um pouco a diferença entre ele e o Pérez, por exemplo, mas entre Red Bull e Ferrari, realmente a gente não tem muito parâmetro. O Carlos, ele ficou numa distância ruim do Pérez, porque era uma distância onde ele ainda pegava muito ar sujo e ele não tava no DRS. Então, é o pior dos dois mundos. Exato. Se ele tivesse um pouco atrás, ia ser melhor, na verdade. Mas é um ótimo sinal que ele ficou lá. Sim, exatamente, é um ótimo sinal. E ele tava progredindo, ele tava chegando, ele tava aproximando. Não foi tipo, tô aqui num limbo. Sim, se fosse uma corrida mais longa, se ele tivesse conseguido chegar ali um pouquinho mais rápido, enfim, muitos cis, mas ele teria conseguido passar. Eu não assisti a corrida dentro do carro do Pérez, mas assim, olhando, né, as voltas e tal, me parece que o Pérez também estava dando uma certa manejada. Mas independente de se ele estava ou não, é inegável que o Sainz ali ficou. E assim, não é uma posição que eu acho que a Red Bull falaria pro Pérez, tipo, não, mantém ele aí a 1,5 segundo, 2,5 de você, tá sossegado. Tipo, porque não é nem um pouco seguro. Você pega um retardatário ali na entrada da curva 10, por exemplo. O retardatário dá uma travada na sua frente, a chance do maluco que tá 2 segundos atrás de você ter DRS lá na reta de chegada é bem grande. Eu acho que não faz o menor sentido, assim, ele tá gerenciando naquele momento, porque o Carlos estava perto o suficiente, entendeu? Tava numa região de undercut, por exemplo. Pois é, tipo, sei lá, o Russell tava com problema de motor e o Leclerc com problema de freio. Aí eles estavam ali naquele ritmozinho meia bomba que os dois estavam conseguindo manter porque era isso que os carros podiam entregar. E o Russell errou. O Leclerc passou, mas o Leclerc não ia forçar a barra ali porque ele não tinha freio pra isso. Não tinha como ele frear tarde, que nem ele fez com o Checo lá em Las Vegas, por exemplo, porque o freio não ia permitir. Então, ele só passou ali e pegou o P4 porque o George errou. Se o Checo dá um errinho, uma coisinha, um snap que o carro dá... O Carlos tá colado nele. O Carlos tá colado nele. Então, assim, não faz sentido, assim, que ele estivesse gerenciando, assim. Eu acho realmente que ele só não chegou ainda num acordo com esse carro. Como ele não chegou em
em 23. Eu acho que a Ferrari tá numa posição muito boa, que todo mundo ficou naquela coisa de, porque a Ferrari tá com um carro muito básico, né? Quando olhava pro carro da Ferrari, né, nos testes, não, o carro da Ferrari tá muito básico, tá com uma aerodinâmica muito básica. E assim, pode estar com uma aerodinâmica básica, mas o básico tá dando resultado. E se esse é o básico e dá abertura pra mais, e vem já tem atualização prevista para Japão ou Imola. Então a gente sabe que tem como deixar de ser básico e o negócio pode melhorar. Não tô dizendo que vai chegar na Red Bull a ponto de disputar um título, mas assim, pode chegar perto o suficiente para incomodar. E não podemos esquecer que o elemento aerodinâmico mais importante desses carros a gente não viu ainda, né? Que é debaixo do carro. O Pérez, inclusive, podia quebrar logo uma vez, entendeu? Para eles levantarem a Red Bull no guindaste e a gente dá uma olhada como é que tá. Não precisa nem bater, é só parar na pista, entendeu? Uma das coisas legais que se falou muito na Ferrari quando estava falando das atualizações, porque todo mundo falou que a Ferrari não mudou a configuração da suspensão traseira. E meu Deus, que absurdo, porque a Ferrari não mudou e botou a mesma suspensão traseira da Red Bull, que é a suspensão traseira que está funcionando. É aquele negócio de push rod. São os últimos, né? Eles e a Haas. Sim, mas a Haas é... A Haas compra da Ferrari. Exato. Não mudaram. Só que, o que eles fizeram? Eles acharam uma outra forma de melhorar a aerodinâmica na traseira do carro, que é o que faz a grande diferença em relação a essa mudança da suspensão. Tanto é que a Ferrari sempre teve uma das melhores trações, se não a melhor tração do grid, com essa suspensão. Mas aí me lembra de uma coisa que a gente falou na pré-temporada da Williams, que não quis a traseira nova da Mercedes. Por quê? Porque, de repente, você mudar de push para pull é melhor. Só que se eu já tenho 2 anos de entender o que o pull faz, eu passar pro push, de repente, você vai dar um passo tão grande atrás que não faz sentido quando você tem mais 2 anos dessa regulamentação. Exatamente. Então, a Ferrari, em vez de vou mudar aqui pro conceito da Red Bull completamente, não. Pera, a gente tem isso aqui, a gente entende isso aqui, a gente tá com... Isso aqui tá funcionando bem. Não é esse aqui o nosso problema. O problema da Ferrari era a frente, que não tava forte o suficiente, então o carro tinha muito snap, tava sendo muito afetado por qualquer coisa, principalmente vento, né? E eles focaram em corrigir esses problemas. Quando eles focaram em corrigir esses problemas, a suspensão traseira não era fonte deles. Então eles mexeram na aerodinâmica, mexeram sim em como aquela suspensão estava organizada, mas não no tipo de suspensão, se era push ou se era pull, mudar de um para outro, mas eles mudaram a localização, a angulação, deram uma mudada ali e colocaram a traseira do carro mais fina e direcionando mais o ar. E parece que funcionou. Então, assim, acho que deu muito certo e vamos ver o que consegue. Até porque tem aquele problema, né? Se você tem, por exemplo, você tá com um problema, o meu carro consome muito pneu. Se você muda várias partes do conceito aerodinâmico e também ao mesmo tempo muda o layout da suspensão e dá certo, o que deu certo? O que você, no seu próximo problema, qual é a sua primeira mexida? É na suspensão ou é em algum elemento aerodinâmico do sidepod, da asa dianteira, uma coisa assim? Então, eu acho que faz todo sentido você ter um problema identificado, como a Ferrari tinha, você implementar uma solução grande desse problema e ver o que acontece. Parece que deu resultado. Se eles tivessem também mudado o layout da suspensão, e aí? O que será que deu efetivamente certo? E se tiver um problema ali na frente que você precisa resolver, qual que você mexe? Eu acho que faz todo sentido na situação que existe na Fórmula 1 atualmente, né? Controle de gasto, CFD limitado, blá, blá, blá. Era esse ponto que eu ia chegar. E ainda, além de tudo, o dinheiro não tá liberado. Se fosse em outros tempos, a Ferrari podia refazer o carro inteiro. Mas assim, não temos dinheiro liberado, não temos CFD liberado. Então, precisamos escolher as nossas batalhas. Sim, se fosse em outros tempos, é a época do Michael, entendeu? Dá 1000 voltas em Fiorano, manda pneu novo de jatinho, asa dianteira vai de jatinho pra trocar no sábado, entendeu? Mas não é mais a Fórmula 1 que existia nessa época. Então, tem que ter inteligência. Exatamente. Agora, pra terminar aqui o Ferrari Cast só porque eu tenho que ser pistola, não adianta. Eu e uma amiga, a gente tava falando que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uma guia. Galera que é de religião matriz africana vai entender muito bem isso aqui. A gente vai fazer uma guia, botar em formatinho de pulseira, vai mandar pra Exu benzer e vai encontrar Charles Leclerc e dar a pulseirinha pra ele e falar, toma, usa. Você vai usar essa pulseirinha. Porque não é possível, cara. É o 2º ano seguido que ele tem um
problema mecânico no carro no Bahrein. Ano passado ele não terminou a corrida, mesmo depois de trocar 2 vezes, não, trocou uma vez a central eletrônica e aí deu pau de novo e aí teve que trocar na seguinte e já teve que tomar punição, né? E aí agora, simplesmente alguma coisa, o que a Ferrari acha é que alguma coisa entrou no duto de freio e obstruiu, porque tava tudo funcionando direitinho na volta de apresentação e no momento em que eles largaram na primeira curva, ele já sentiu o carro puxando pra direita. E ele passou a corrida inteira com o carro puxando pra direita. Nas primeiras voltas, por que ele tava travando tanto a roda? Porque volta a volta, a temperatura do freio esquerdo tava aumentando. Até que chegou num ponto em que a temperatura dos 2 freios estava numa diferença de 100 graus entre um e outro. E aí ele tava explicando que a cada volta ele freava antes, né? Porque se estava travando, ele estava freando forte demais. Então ele freava antes. Só que já tinha subido a temperatura. Então ele não conseguia usar as voltas dele como parâmetro para nada. Porque volta a volta estava mudando a situação do freio. Aí depois eu acho que no meio do segundo stint, ou no início do segundo stint, uma coisa assim, a diferença estagnou, se eu não me engano, em 100 graus. Parou de crescer. Então ele conseguiu ter uma noção do que ele precisava fazer para parar de pelo menos travar a roda. Mas o carro continuava puxando pra direita. Teve uma hora que ele falou assim, a gente tá perigoso, eu não consigo, não dá pra dirigir assim porque eu vou pra parede. Ele falou, né, que não podia batalhar porque ele ia acabar batendo em alguém. Pois né? é, porque o carro tava puxando pra direita e se ele fosse disputar uma posição com alguém, não sabia o que ia acontecer, tava perigoso. Então ele foi ali falando assim, vou só entregar o carro em casa. Que eles falam, né, bring the car home. Vou só levar o carrinho pra casa, terminar a corrida e pegar esses pontinhos e é isso. Não vou forçar mais do que seria possível. E assim ele fez. Mas assim, cara, precisa benzer esse menino. Porque não é possível, cara. Não é possível. Sem querer trazer à tona velhos traumas, mas tem a vitória no Bahrein que ele perdeu também, né? Ele perdeu uma vitória no Bahrein com problema de motor. A primeira pole dele... Mecânico também. Primeira pole dele ia ser a primeira vitória e ele perdeu. Que ele fez aquela piadinha no ano seguinte, né? Quase tomou porrada de todo mundo da garagem. Filha da puta. Mas assim, cara, é muito azarado. É muito azarado. Aí, gente, aí eu vou falar aqui da minha fanbase. Vou entrar aqui no espírito de leclerquista também. Ai, gente, começa negócio de... porque é sempre na garagem do 16. Porque não sei o quê. E umas conspirações, uns negócios assim. Ai, gente, que preguiça, meu irmão. Que preguiça que me dá. Que preguiça que me dá de conspiração. Sério, assim, qualquer conspiração. Eu tenho muita preguiça. O cara é azarado, ponto. Não acho que tem ninguém lá dentro que esteja, sabe, de verdade indo lá e estragando o carro dele, pelo amor de Deus, gente. Ele só é azarado mesmo. E, assim, faz sentido eu torcer por um azarado, porque eu sou botafoguense. Se alguém duvida que ele é azarado, é só você olhar aquela corrida de Mônaco. Pois que é. Ele fez a pole. É só você ver isso. Tipo, quando que isso já aconteceu na Fórmula 1 antes? Pois é. Assim, o problema desse freio foi inusitado, botar assim, usar esta palavra. Foi tão, assim, um negócio que nunca viram na vida, que a Ferrari correu pra pegar o carro, começar a avaliar, e simplesmente, quando começaram a avaliar, ligaram pra Brembo, que é a fábrica que faz os freios da Ferrari, fornecedora de freio. Ligou pra Brembo e falou assim, olha só, deu um pau aqui que a gente não sabe o que tá acontecendo não, e vocês precisam dar uma olhada nisso aqui, porque isso aqui não pode acontecer de novo não. Simplesmente pegaram o freio e mandaram pra Brembo analisar. Esse foi o nível do problema que deu no freio. Até porque, essa semana agora, já temos corrida na Arábia Saudita, que, tipo, se tem uma pista que você não quer ter problema de freio, exatamente, é numa pista rápida de rua. O problema de freio em Jeddah é parede. Sim, no Bahrein tem 1 quilômetro de área de escape. Lá na Arábia Saudita tem na última e no grampo lá do outro lado. Exatamente. Vimos muito bem o que aconteceu com o Mick Schumacher, né? Então, realmente não é um lugar que se queira bater. E já tem gente falando que Jeddah vai ser uma boa corrida para Ferrari, porque a Ferrari tá muito boa de curva de média velocidade. Tem uma boa tração. Apesar dos problemas de freios, a frenagem da Ferrari tá boa. Quando os freios estão funcionando corretamente, sem problemas de temperaturas diferenciadas entre um e outro, a frenagem da Ferrari tá muito boa. Então, teoricamente, é uma pista muito boa pra Ferrari. Então, teoricamente, é uma pista pra gente ver o que eles podem, de fato, fazer com o carro. Então, espero que dê tudo certo em Jeddah. Teve uma treta muito boa na corrida, né? Que, na verdade, não foi na corrida, foi no final da corrida, que, por algum motivo abençoado, eu não sei por que passou na cabeça de Lohan Mekies, que já foi parte da equipe da Ferrari, hoje é o team principal da Toro Rosso, PicPay, vocês escolhem aí o nome. A gente não vai chamar de VCarb, nunca na vida, né? Então, não. Se acostumem. Visa Cash App RB F1 Team. Meio podcast só pra falar o nome da equipe. A galera da F1 TV tá chamando de Racing Bulls, mas aqui não
vai ser? Vai ser Toro Rosso, Toro pronto. Rosso, Pix, PicPay, dependendo da nossa dinâmica de piadas. No final da corrida, eles fizeram um jogo de equipe, mandaram o Yuki trocar de lugar com o Danny Rick, tipo, na primeira corrida do ano, porque o Danny Rick tava de pneus macios, eu acho. De pneus macios com, tipo, 15 voltas. Pois né? é. Não era pneu macio novo. Não fez o menor sentido. Aí no final o Yuki perde a razão. Depois que acabou a corrida, ele passa o Daniel puto da vida, trava o pneu e foi parar quase na parede. Estilo sexta-feira à noite, você andando de carro, dá uma fechada em alguém. Nossa, exatamente isso. A vibe era essa. Saindo da noitada, você dá uma fechada em alguém, o cara faz aquela cagada na sua frente, você fica olhando, tipo, ok. Exatamente. Não, mas olha só, o que me intrigou mais foi o seguinte, eles fizeram isso, o Ricardo já tinha um pneu velho, não vamos esquecer que eles estavam tentando ultrapassar o Magnussen na Haas, que assim, gosto muito do Magnussen, mas a Haas, apesar de não ser tão ruim quanto a gente achava, continua sendo uma bosta. E o Magnussen é um dos pilotos mais difíceis de ultrapassar, tá? O Magnussen, basicamente, para ultrapassar, tem que matar ele, porque ele se recusa. E, pior ainda, atrás do Ricardo, vinha o Verstappen. E o Verstappen, obviamente, ia alcançar eles antes de terminar a corrida. Então era assim, era só virar para o Ricardo e para o Tsunoda falar, deixa o Verstappen passar, cola nele, e na hora que ele for ultrapassar o Magnussen, você parte para cima do Magnussen. Tipo, era a estratégia óbvia. E aí, quando um deles ultrapassasse o Magnussen, agora você segura, o outro ultrapassa, resolvido. Mas não, eles fizeram isso, o Ricardo não tinha pneu para isso, o Ricardo, tentando pegar o Magnussen, levou 2 violações de limite de pista, quase levou uma punição. Na primeira corrida do ano, não valia pontos, eles já arrumaram uma briga interna bizarra. Desnecessária. E não conseguiram ultrapassar o Magnussen. Tudo errado. Desnecessário, gente. Desnecessário, pelo amor de Deus. Assim, a gente sabe que a Red Bull tá usando a Pix RB como um teste de pilotos pra saber quem vai ficar com o segundo assento da Red Bull, né? Porque a gente sabe que o Pérez não vai ser renovado. Assim, vou ficar muito surpresa se ele for renovado. Mas, pra mim, assim, é uma audition. Eles estão ali fazendo um teste pra ver quem dos dois vai melhor, pra ver quem sobe pra equipe mãe. Sem contar que o pessoal da Toro Rosso tem que conhecer o piloto que tem. Sim. Você acha realmente que o Tsunoda ia falar, porra, adorei essa estratégia, vambora? Não, foi bizarro. Não tinha a menor possibilidade daquilo dar certo, entendeu? Não tô falando que eu sabia que o Tsunoda ia tentar bater de propósito no Ricardo, mas assim, que ele não ia achar aquilo. Nenhum piloto gosta. É. Sendo o Tsunoda, que é um chihuahua com raiva, só maluco pra falar isso. E ainda mais sem ter previamente, né, no briefing, já ter tocado na possibilidade. Ó, a gente vai fazer uma estratégia diferente pra vocês, então de repente, né, se chegar numa situação a gente troca. O Danny falou que isso foi falado, que essa possibilidade foi falada no briefing. Obviamente não falaram pro Tsunoda. Pode ser, é possível. Ou alguém tem que dar um esporro nele e falar, olha só, tem que prestar atenção no briefing. Também pode ser. Mas quais será que eram as condições, né? Porque as condições em que aconteceu não faziam sentido. Então, talvez tivesse essa conversa, mas não nessas condições onde, né, que rolaram de fato. Porque, vai recapitulando, a gente tá na primeira corrida do ano, o Tsunoda, por mais que o Daniel seja muito mais experiente, etc, ele já tá na equipe há mais tempo e ele vem se dedicando muito pra equipe e evoluindo. E aí eles chegam e fazem isso, assim, sem um motivo coerente, né? Porque até se o Daniel tivesse passado e voado, mas não foi o que aconteceu. Então, estavam olhando lá, alguma coisa eles leram errado, né? O Tsunoda tinha DRS pro Magnussen. O Tsunoda tava colado no Magnussen. Pois é, e se a gente pensar fora do contexto da corrida, essa equipe, né, ela é uma equipe B, mas eles estão apostando muito em várias coisas para essa equipe melhorar e crescer também. Tanto que eles fizeram todas as mudanças que fizeram do ano passado para esse ano. Então, pra que investir, sabe? Pra que trazer a equipe pra perto? Pra que gastar tempo e dinheiro se vai ser uma bagunça, né, no final? Se vai ser só pra ficar promovendo piloto e devolvendo piloto pro refúgio lá. Não sei, acho que foi tudo muito estranho. Eu tava com muita esperança de que do ano passado pra cá, que a Toro Rosso fosse fosse a equipe que mais evoluísse e tivesse lá nas equipes que estivessem disputando o meio de grid mais lá no topo, e eu não sei mais se isso vai acontecer, não sei mesmo, eu acho que não. O que a gente pode ter certeza é que o clima azedou de saída, né? Então agora a gente tem 23 corridas pra ver quem que bate em quem. Sim.
Se tem uma equipe que há riscos de haver problemas, aí a gente tinha a Alpine, que já tinha feito isso, né? Já teve problema. Agora a gente tem com certeza absoluta a Toro Rosso. Mas a Alpine é garantido que vai dar merda, porque, né? Tá a foda. briga dos pilotos tem mais de uma década. Eu tenho uma dúvida, gente. Saindo de tretas. É permitido andar com assento quebrado do jeito que o Lewis andou? Não é uma crítica ao Lewis, não, tá? Porque, assim, assento, cockpit, tudo faz parte de uma coisa de segurança. Ele falou que ele tava, tipo, sentindo a bunda dele, uma das bandas penduradas. Então, assim, pode isso, Arnaldo? Tem uma questão que, como a gente viu, né, no acidente, inclusive no Bahrein do Grosjean, que a célula de sobrevivência tem, né, uma ciência enorme por trás dela, muito bem feita, mas uma das coisas que tem é o seguinte, é que você, quando o piloto sofre um acidente muito grave, você tira ele com o assento. Uhum. O assento serve para estabilizar a coluna, aquela coisa toda. Sim. Então, essa questão, se pode correr com o assento quebrado, é bem relevante nesse tipo de situação. Imagina você tem uma batida, por exemplo, do Zhou lá em Silverstone, né? Que tiveram que tirar ele com todo cuidado porque não sabiam o que tinha acontecido. Aí, imagina você começa a levantar o malandro pelo assento dele, o assento quebra e cai o piloto na pista. Sim, pois é. Eu fiquei pensando nisso depois, porque todo mundo tava fazendo piada, né, e tal. Ele mesmo fez piada, enfim. Mas aí depois eu fiquei pensando, gente, isso é uma questão de segurança. O assento, obviamente, tá ali pro conforto, né, do piloto também, pra ele poder estar da melhor forma possível, aguentar ali tudo. Mas, cara, é um componente de segurança. Então, se poderia ser perigoso, se ele bate, é um problema. Eu não sei se vai existir algum tipo de sanção, se alguma equipe vai questionar isso com a FIA, enfim. Mas eu acho que ninguém falou dessa questão de segurança, sabe? Do carro da Mercedes. E aí não tem a ver com o Lewis, tem a ver com a Mercedes. Porque eu acho que da mesma forma que o freio do Leclerc era uma questão de segurança, poderia ter sido um problema, o assento do Hamilton poderia ser um problema mais pro Hamilton do que pra qualquer outro, caso acontecesse alguma coisa. Que, assim, estamos numa corrida, qualquer coisa pode acontecer. Fica aí a ideia pra McLaren e pra Aston Martin, né? 6 pontinhos aí que dá pra tirar da Mercedes e distribuir entre eles. Porque atrás vem o Piastri, o Alonso e o Stroll. Sim, olha só, e a Aston Martin tem uma boa equipe jurídica. Eu não duvidaria se eles fizessem alguma coisa, não. Mas se fosse pra ser feito, eles já tinham feito. Pensa só, se eles conseguissem que o Hamilton fosse desclassificado, que eu acho quase impossível, em vez de marcar 3 pontos, eles marcam 6. Uhum. Não é nada. Sim. 6 pontos eu diria que garante mais ou menos ali 7º no campeonato de construtores. Olha só, já começa a... 7º, 8º já tá garantido, porque você acha mesmo que a Alpine vai marcar um monte de pontos esse ano? E eu acho que a briga ali, McLaren, Mercedes, Aston Martin, vai ser uma briga muito boa. Muito boa. A Aston ficou um pouco atrás, né, no Bahrein. Eles chegaram quase 20 segundos atrás do Piastri, mas assim, é um carro que a gente espera que ande pra frente, em vez de, quer dizer, que chegue, né, na McLaren e na Mercedes, em vez de cair pra trás pra Sauber. Tem uma outra coisa da Aston, que estava conversando num outro fórum, que o Alonso é um cara que faria muito sentido pro Toto Wolff. Porque se o Toto Wolff oferece pra ele 2 anos de contrato, 2025 e 2026, pra dar um tempinho aí pro Kimi Antonelli, não fazer merda e botar o Antonelli no assento antes do tempo. E claramente o Antonelli não vai ser campeão esse ano, porque a Prema na F2 esse ano tá um desastre. Pega 2 anos de Alonso, que tá aí, que não sabe se aposenta, não sabe se fica, não sabe se faz, não sabe se casa, se compra uma bicicleta. Tá mais do que na hora de aposentar. 2 aninhos que ele der, 1 mais 1 que eles ofereçam pro Alonso, com um bom salário e um bom projeto, o Alonso vai olhar legal. Pra Aston Martin, porque a gente sabe que o Alonso quer ver o que é o melhor carro que puderem dar. Então, se a Mercedes mostrar que tá evoluindo, o Alonso vai brilhar o olho. Então, a Aston Martin precisa que o carro evolua. E precisa mostrar para o Alonso que, olha, é aqui que você vai ter chance de ganhar mais uma. Exato. O Alonso quer marcar uma pole para ser a maior distância entre uma pole e outra. Ganhar uma corrida para ser a maior distância entre uma vitória e outra. E coisas do gênero. Se a Mercedes balança na frente dele 1 mais 1 para garantir, né? Porque vai que o Antonelli ano que vem explode e vira um monstro e eles querem botar ele na Mercedes direto. Você mete 1 mais 1 pro Alonso e fala para ele assim, olha só, é 1 mais 1, mas se a gente não exercer o mais 1,
você fica aqui 10 anos de embaixador da Mercedes e a gente investe no seu museu lá na Espanha. Que foi o que eles não quiseram fazer com o Hamilton. Sim, a gente põe aqui, pega um desses teus pilotos aí da tua academia, mete ele na Fórmula 3, entendeu? Cara, você acha que o Alonso não topa? Fala sério. A única coisa que ele vai querer ver é aonde o carro tá indo. Exato. Mas em quem você confia mais? Na Mercedes ou na Aston Martin? Antes da temporada começar, eu diria pra você Mercedes. Hoje eu já não sei não. Porque a Mercedes com certeza aposto na Mercedes. A Mercedes tá se matando sozinha. Sim, mas a Aston Martin, a Mercedes tem a Mercedes atrás, entendeu? A Aston Martin depende do humor do Lawrence Stroll e do grupo lá que ele comanda, entendeu? Vai que esses malucos resolvem pegar e vender isso tudo lá pros chineses que queriam comprar a Aston Martin. Sim, sim. Eu não acho que ele vai fazer isso. Eu acho que ele realmente quer ter uma equipe campeã. Mas a questão é, ele vai conseguir, né? Não dá pra saber. Não dá pra saber. Ele, pra mim, é um mistério maior do que o futuro da Mercedes. A Mercedes, eu acho que eventualmente vai chegar lá. Pode ser que até demore alguns anos, né? E aí, anos é uma coisa que o Alonso não tem. Mas uma coisa que eu queria falar é que ao mesmo tempo que a gente tá cogitando, e eu acho que faz sentido, até acho que ele faz sentido ele ir pra Mercedes mesmo, mas ele vem falando muito que tá sendo exaustivo a Fórmula 1 do jeito que tá, com a quantidade de corridas e com vai e vem do jeito que tá, né? E do ano passado pra esse ano não mudou. Continua muito cansativo, exaustivo. Mais 2 corridas esse ano, né? Então, tá piorando. Que eu me lembre, melhorou um pouco as idas e vindas, mas assim, não tem planos de eles darem uma aliviada, e ele tem reclamado disso. Ele tem falado que se os carinhas novos estão sentindo, eu, obviamente, tô sentindo muito mais. Eu acho que existe muito também a possibilidade de no final do ano ele picar mula, sabe? Eu acho que eu tô hoje mais inclinada a acreditar que ele vai fazer isso, a não ser que brilhe muito o olho do tipo o Aston Martin decola do nada, ou isso que a Aninha falou, a Mercedes se tornar uma possibilidade mais factível e bem factível. Eu acho que o Alonso fica assim, vou parar. Aí ele olha, aí pega, olha um carro, olha outro, entra no carro. Aí a Aston Martin fala, não, porque a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Poxa vida, mas aí, sabe? Ele fica vendo as coisas acontecendo e ele não consegue evitar. Um viciado. É isso. O que eu gostaria muito seria a troca direta. Entendeu? Hamilton vai pra Ferrari, Sainz vai pra Mercedes. Isso é o meu cenário ideal, porque eu acho sempre legal. Porque, tipo, é uma troca elas por elas. E aí a gente vê o que acontece no ano seguinte. Eu não acho que o Sainz gostaria disso, porque o Toto não vai dar pra ninguém um contrato que não seja 2 anos no máximo, assim, estourando. Sim, acho exatamente. que o que ele quer é um mais um. É encontrar alguém pra fazer um mais um. E aí eu acho que... Exatamente. E aí eu acho que o Alonso, assim, é o ideal. É o ideal. O Russell é contrato até 25, não é? Acredito que sim. Então, um mais um a partir do ano que vem significa que em 2025 a Mercedes tem os 2 assentos, se eles quiserem, Sim. que é uma situação bem confortável, né? Exatamente. Eles só precisam acertar muita coisa ali dentro, né? Porque demoraram muito tempo pra resolver que o conceito não estava funcionando da melhor forma possível. Agora estão com um carro que, né, mudaram o conceito, mas até eles entenderem como esse carro funciona, vai demorar. Fizeram uma besteira que foi fechar o carro todo pra tentar pegar um pouquinho mais de aerodinâmica e o motor simplesmente não aguentou porque não tinha refrigeração e eles tiveram que ficar fazendo lift and coast, não podiam usar o turbo direito. Foi uma confusão, assim, foi realmente muito ruim. O Russell passou a corrida inteira fazendo isso, lift and coast, o Hamilton também. Assento quebrando. Tem muita coisa aí que a Mercedes precisa consertar. Falando em gente que insistiu em conceito tempo demais, temos aí a gloriosa Williams, né? Que finalmente, uns 6, 7 anos de atraso, resolveu finalmente mudar o seu volante. E entrar no século XXI e botar a tela do volante no volante. Em vez de estar preso no cockpit, pro piloto, quando faz a curva, não conseguir enxergar ele. Só que não deu muito bom, né? Não funcionou muito bem, né? Se tivesse mudado 7 anos atrás, não teriam mais esses problemas. Não é, menino? O volante parou de passar as informações. O volante não estava passando as informações da eletrônica, enfim, pro carro. Então, os pilotos estavam cegos. Tipo, não conseguia saber o que estava acontecendo, o que eles precisavam fazer, porque não funcionava.
Gente, supostamente é um esporte de elite, né? Com muito dinheiro envolvido. Só que quebra banco, quebra volante, tudo na primeira corrida, quebrou tudo, né? Impressionante. Pra onde tá indo todo esse dinheiro? E quando tinha informação, a gente viu lá no volante do Sargent, né? O balanço do freio dele e tudo pra frente, e quase que ele se emborrachou no muro lá, né? Porque foi aquilo, não tinha informação. Aí ele foi botando a informação, tipo, cara, eu preciso mudar o meu brake bias, preciso mudar o meu balanço de freio, preciso mudar. E aí quando entrou tudo de uma vez. Tipo, você quer 59 ou 99? Vou botar 99 só pra garantir. Eles sofreram. Que, como a gente viu aquela vez com o Hamilton, né, com o Brake Magic, basicamente significa que o carro não tem a menor chance de fazer a curva, né? Exatamente. E outra equipe que também tá um show de horror é a Alpine. Cara, assim, eu achava que 2022 pra 23 da Ferrari tinha sido ruim, né? Porque a Ferrari andou pra trás. Mas a Alpine, ela não andou pra trás, ela correu pra trás. Bizarro. É realmente incrível. É incrível. Eles saíram de estar no midfield pra últimos, com facilidade. Não, olha só, últimos. Pensa só o seguinte, o Hülkenberg na Haas, nada contra o Hülkenberg, tudo contra o carro da Haas, levou um totó do Bottas, que não sei se estava nem acordado durante a corrida, bateu no Stroll, quebrou a asa, trocou pneu, perdeu a estratégia de pneu, porque aí ele ficou fora do normal, no pneu, fez uma corrida de recuperação, passou as duas Alpines. Sim. Tipo, o que você quer de pior? Foi muito bizarro, assim, o Pierre Gasly e o Esteban Ocon estão com um grandíssimo problema na mão deles, porque, gente, não, e assim, já teve gente se demitindo, né? Gente não, né? Dois malandros do topo da parte de aerodinâmica. Exatamente. Já sabemos aí que Só alguém alegria. assumiu seus erros. Alguém caiu na espada para, né, pro pessoal lá da França, do board da França, que é sempre a história, né? Foi na Renault dos anos 80, foi na Prost, foi quando a Renault voltou, foi na Alpine, é sempre isso. Mas assim, já arrumaram um culpado, Sim. já demitiram, quer dizer, dá aquela bagunçada, e eles têm um carro que, honestamente, assim, olhando, né, eu assisti uma parte da corrida, eu assisti uma parte do treino no onboard do Ocon e do Gasly, e meu veredito de engenheiro amador é o seguinte, o carro é merda, porque ele não faz nada direito, ele não tem boa tração, ele não vira, ele não é especialmente rápido, ele não é especialmente ágil, não achei que, olhando os dados da corrida, não achei que ele é especialmente tranquilo pro pneu dele, quer dizer assim... Ou seja, é a Williams de 2019. Basicamente. Porque a Williams de 2023, pelo menos, era rápida na reta. O Albon fez uma corrida anônima, mas um resultado, assim, não é ótimo, mas 15º. Sim. Atrás da tragédia lá da Toro Rosso. Sim. Não é de todo mal, não. Ele chegou a 2 segundos do Tsunoda. Não é trágico. Sim, e com problema no volante, né? Então... Sim, o volante, problema a foi geral. qualidade do volante estava muito alta e ele não conseguia Eu não olhar enxergava direito. nada. Cara, tem que rir, né, maluco? Fala sério. Não enxergava nada. Então, assim, complexa a vida, né? E, assim, a Haas teve uma classificação incrível com o Hülkenberg. Eu não esperava, mas assim, nada. O Hülkenberg chegou ali no Q3, né? Assim, como ele fez isso? O que você tá fazendo aí, menino? Foi tipo a tartaruga no poste, sabe? Literalmente, né? É a mãe gritando, o que você tá fazendo aí, menino? Exatamente. Foi tipo isso. Não fez o menor sentido aquilo, do absoluto nada. Mas assim... A Haas, então, não é toda a carroça que eles mesmos esperavam que fosse. Não, e a corrida do Magnussen não foi espetacular de forma alguma, mas assim, foi uma corrida muito honesta. O carro não começou como ele fez nos últimos anos, dá 2 voltas bem, imediatamente perde ritmo e termina lá em 18º. O Magnussen foi ficando, tava na frente da briga lá da Toro Rosso e meteu aí um 12º na primeira corrida do ano, tipo, não marcou ponto, chegou atrás de uma Sauber, beleza? Mas assim, já é um resultadozinho que não é de todo mal, entendeu? Para uma equipe que não tem grande chance de marcar ponto, 12º já no bolso, vai saber o que acontece lá no final do ano, entendeu? Sim. Acho, inclusive, que tem muito a ver com como a gente estava falando, né? A Haas, ela é cliente da Ferrari. E a Ferrari melhorou ali algumas coisas em relação à sua suspensão, fez um bom trabalho ali para tentar resolver o problema que ela também tinha ano passado, que era o destruir os pneus. Nitidamente melhorou na Haas também. Nitidamente. Então, provavelmente, tinha muito a ver, sim, com a base do carro de 2023 da Ferrari, que atrapalhou não só a Ferrari, como a Haas. E esse ano, com a Ferrari resolvendo, aparentemente,
aparentemente, né? É esse problema. A Haas lucrou com isso também, né? Então, eles não fizeram um carro super desenvolvido, com uma aerodinâmica incrível, mas a parte mecânica do carro tá ajudando. Eu gosto da Haas, apesar dos pesares, e eu espero que dê certo, assim, que ela evolua. Quanto mais equipes a gente tiver brigando ali atrás do pelotão da frente, cara, melhor. Sim. É sempre melhor. Sim, com toda certeza. Com toda certeza. Vamos entrar no elefante da sala? Que a gente não quer falar, a gente enrola, dá um nojo, dá um enrosco no estômago, dá vontade de socar a parede, dá vontade, sei lá, nem sei de quê, porque dá Mas muita raiva. Mas é o mundo onde a gente vive. Mas então é a o gente mundo que a precisa gente encarar vive. ele de frente. Exato, e aí não tem jeito, a gente precisa falar sobre isso. Que é a questão Horner, né? O caso Horner. Todos sabemos, acho que não é... só se você está vivendo em outro mundo e não está acompanhando a Fórmula 1 esse ano, que houve uma denúncia dentro da Red Bull, do grupo Red Bull, não da Red Bull Racing, de assédio do Horner. Inicialmente falou-se em assédio moral, no final das contas fala-se mais Primeiro em era assédio... conduta imprópria, depois assédio moral, mas na verdade todo mundo sabia onde isso ia chegar. Exatamente. Né? Chegou no que todo mundo já sabia, que era o assédio sexual. O grupo Red Bull contratou um advogado externo. Abre as maiores aspas do mundo para falar uma auditoria independente. Exatamente. Que quem contratou o advogado foi a Red Bull da Tailândia. Isso é importante destacar, né? A Red Bull ela é dividida em Red Bull Áustria e Red Bull Tailândia. Donos da Red Bull Tailândia tem 51%. O dono da Red Bull Áustria tem 49%. E é importante lembrar do seguinte. Na época que o Matsushita era vivo, ele tinha um acordo com o tailandês principal que ele, Matsushita, mandava na Red Bull Racing. Uhum. E parece, reza a Rádio Corredor, que esse poder não passa para os herdeiros do Matsushita. Então tá rolando uma briga de poder, alô Helmut Marko, obviamente, porque o pessoal da Áustria quer mandar, como mandava o Matsushita pai, os filhos dele querem mandar, e o tailandês, obviamente, já bateu na mesa e falou, não, né? Eu tenho 51, vocês ficam quietinhos aí no seu canto. Por exemplo, o acordo era com ele, não era contigo, te vira otário. E aí, a gente chega num ponto em que a briga de poder vira protagonista numa situação em que não deveria ser, né? Com essa auditoria externa, abre aspas, fecha aspas, o grupo Red Bull disse que não houve nada, não aconteceu nada, não houve assédio nenhum. Aí, alguém que não se sabe que é o pai do Verstappen, né? Que ninguém tem nenhuma certeza que foi o Jos Verstappen que fez isso. Nenhuma certeza. Vários jornalistas e pessoas importantes da FIA e da Liberty Media, da Fórmula 1, receberam um e-mail falando que vocês deveriam ver isso. E era simplesmente todos os prints e fotos que teoricamente estavam no dossiê que foi entregue para a auditoria externa da Red Bull. Houve um vazamento, é óbvio. Não sabemos de quem. Achamos por toda a situação, porque as informações vieram sempre em primeiro lugar de veículos holandeses que são extremamente próximos à família Verstappen. Achamos que todos que estão sabendo um pouquinho dessa história acham que o vazamento veio do Jos. Mas o que eu quero falar principalmente é a vítima dessa história toda. Não houve nada dito em relação ao que se fez em relação a ela. Se ela teve apoio, se ela não teve apoio, como ela está, o que aconteceu. Eu não gostaria de saber quem ela é. Eu não gostaria que o nome dela tivesse sido aberto ao público, que acabou sendo com esse vazamento. Muita gente já tinha ido, porque já tinha rolado uma história de terem falado o cargo dela, né? Então muita gente já tinha ido pesquisar no LinkedIn, falando vários nomes de mulheres da Red Bull, assim, tipo, que talvez não tivessem nada a ver com a história. E mesmo que fosse todas ela, provavelmente foram sujeitadas, né, ao que a gente sabe que acontece nessas horas. Sim. E aí, só que assim, nessa história do vazamento, o nome dela apareceu. Eu escolhi ignorar, para não botar na minha cabeça e não correr o risco de acabar falando o nome dessa pessoa, porque eu não vou ser propagadora de divulgação do nome de uma vítima, né? Tá muito claro nos prints que saíram que houve assédio. A questão é, esses prints são reais? Me parecem que sim, mas assim, precisa de uma perícia. 2, como essa mulher foi tratada dentro da Red Bull? Da Red Bull Racing. Porque a Mus, eu fiquei sabendo disso hoje, tá? Eles fazem lives, né? Postam vídeos e tal. E uma conhecida austríaca tava falando que num dos vídeos da Mus, eles estavam falando que a Red Bull Áustria, na verdade, não
leu o relatório inteiro. A Red Bull Austria teve acesso a uma declaração do advogado, que só o Christian Horner teve acesso ao dossiê. Então, foi uma das auditorias mais fajutas que eu já vi na minha vida, se isso realmente foi real. E o Christian Horner resolveu sobre ele mesmo. Lembrando, né, eu acho que é importante a gente lembrar aqui o seguinte, que o Christian Horner é alinhado com o pessoal da Tailândia, e o Helmut Marko é alinhado com o pessoal da família Matsuyashitsu. E o Verstappen é alinhado com Marko e Áustria, e não com Horner. Sim, mas existe um boato forte, e que já existe há bastante tempo, que o contrato do Adrian Newey, do Whatley, do Jonathan Whatley-Whitley, esqueci agora qual a pronúncia correta, e do Verstappen, tem cláusulas que, se o Horner sair, eles têm a opção de sair também. É verdade ou não? Não sabemos. Mas esse boato é bem antigo. Sim, do Verstappen eu não sabia, não. Eu sabia do Newey. Do Newey eu sabia. Rola esse boato. A Red Bull se nega a falar qualquer coisa que não seja está tudo bem. Posso ler a declaração da Red Bull depois do Grande Prêmio do Bahrein? Sim, por favor. Não tem nenhum problema aqui. O time está unido e estamos focados nas corridas. Ponto final. Fecha aspas. É literalmente We Don't Talk About Bruno, sabe? Exato. Eu acho que é um fim de demência. We Don't Talk About Bruno, e se você perguntar de novo, vai ficar ruim pro seu lado. Exato. Eles estão, tipo, na coletiva de imprensa, né? O Andrew Benson, isso mesmo o nome dele, ele começou a perguntar pro Horner sobre isso. Aí o Horner, tipo, falou que não ia comentar vazamentos e lá. Aí ele falou supostos vazamentos. Ele, não. Aí o Andrew Benson falou assim, não são supostos vazamentos, realmente vazaram. É real que vazou. Aí o cara que controla, esqueci o nome dele, acho que é Tom, né? O Tom Clarkson. Falou assim, Andrew, tipo, Benson, não, parou aqui, sabe? Tipo, não entra nesse assunto. Sim, e o Benson, não vamos esquecer, tá? Que era o maluco que o Bernie Eccleston usava quando ele precisava acabar com alguém, era o Benson. E o Alonso também é a mesma coisa. Então, assim, não é exatamente o paradigma da integridade jornalística. Sim, mas assim, ele foi o único a perguntar. Mas pra um cara desse tá indo atrás, você imagina como que tá o clima com relação a isso, entendeu? A cena do Horner com a mulher passeando e dar beijinho, não sei o que. Porra, me poupe, né? Nossa senhora, foi nojento demais. Tudo que tá acontecendo em volta disso tá muito nojento. É tudo tratado como se fosse nada, sabe? E assim, tem uma mulher que provavelmente tá sofrendo pra caralho com a situação. Ela não é... Em nenhum momento se fala da vítima, né? De como ela está. Eu acredito que ela esteja, por escolha própria e por né, orientação jurídica, quieta e não vai falar nada, mas a gente tem o tempo inteiro a versão e o agressor, né, o suposto agressor, falando e dizendo como ele é inocente e estando naquele ambiente e podendo estar, não digo interferindo, mas assim, fazendo a cara dele ali, né, fazendo todo o jeito dele, falar como ele tá sendo injustiçado, e sobre a vítima a gente não sabe nada, a gente não sabe como ela tá, né. Então, é uma coisa que, nossa senhora, eu como mulher fico me sentindo completamente sem ação. Assim, estar numa situação dessa, em que você não pode falar nada, porque se você aparecer, se você falar qualquer coisa, se você aparecer, você vai ser atacada. Vai ser muito pior pra você. Vai ser muito pior pra você. E aí você tem que ficar vendo o cara que te assediou e que te fez mal, que acabou com a tua cabeça, estando ali e podendo falar o dele o tempo todo e se fazer de vítima, no caso dele, né? Se colocar como a vítima da história. Aparece foto dele, aparece vídeo, ele dá entrevista. Exatamente. Ele comemora a vitória. E a equipe tá ali do lado dele e aquela coisa. E ela fazia parte da equipe, então ela tá vendo toda aquela galera que ela trabalhava, que ela vivia, do lado daquele cara que fez mal a ela. Não à toa, ela estava de sick leave, ela estava de licença médica, tá? Quando ela fez a denúncia. E assim, nada acontece feijoada, né? E vai continuar a se acontecer, porque assim, você vê a declaração do Ben Sulayem de tipo... Sim, do Ben Sulayem. O Toto Wolff, né, deu uma declaração que isso precisa ser esclarecido, não sei o quê, mas a gente sabe que ele tá fazendo isso porque na competição ele e o faz Zac todo Brown sentido ele fazer exatamente isso. Assim, é por causa da competição, Sim. não é porque eles querem saber de nada. Mas, Aninha, pensa só, tá? Você, né, essa situação toda faz você e qualquer pessoa que tenha um mínimo de empatia dentro dela se sentir mal e
querer que esse tipo de coisa não aconteça, coisa e tal, mas, assim, pra fazer você se sentir melhor, essa semana tem a corrida na Arábia Saudita. Olha só, faz Olha que beleza. todo sentido, gente. Sim. Vai dizer que você não se sente bem pensando, né, que agora, Gente! além de tudo, isso tudo vai acontecer na Arábia Saudita. Olha que delícia. Saudita, olha só. Olha só. Aí você vê, né? Faz todo sentido a Fórmula 1 correr na Arábia Saudita. Não teve agora no Bahrein, cara. No primeiro dia, na quinta-feira, o pessoal entrando com bandeirinha da causa LGBT na mochila e os guardas Mandaram. na entrada mandando tirar, porque não podia. Então, é isso aí, Meu amigo. Deus. We Race as One. Hashtag We Race as One. Até você ser uma E mulher. sabe o que ou é um o gay. pior disso tudo? A gente fala que isso está acontecendo na Fórmula 1, que é um ambiente extremamente exclusivo, né? No sentido da exclusão mesmo, né? Então não tem diversidade. É um ambiente misógino, machista, racista, LGBT-fóbico, etc. E então nada mais normal, né? Do que, e não surpreendente, que esse tipo de coisa aconteça. Só que na verdade é muito um reflexo do mundo inteiro. É que a gente vive muito numa bolha e acha que as coisas estão melhores, e realmente elas estão, mas elas ainda estão muito ruins. E no mundo todo, né? No mundo todo. A Fórmula 1, ela é um... Eu sei que faz todo sentido isso que você tá falando, porque a gente tem que mesmo chamar atenção para essas coisas podres que acontecem na categoria que a gente gosta de acompanhar e gosta de comentar. E a gente ama, e a gente tem que ter muita visibilidade de tudo de ruim que acontece lá também, né? É importante falar muito sobre isso, muito mesmo. É só um segundo ponto, assim, no fundo, essas coisas, se a gente for falar em várias outras rodas aí que permeiam a nossa vida, né, e sobre esse caso do Horner, vai ter muita gente que vai achar completamente normal e um exagero, e por que tá se fazendo tanto barulho por isso, né, isso que é o mais triste, assim, enfim, é horrível esse assunto. A Aninha hoje, não sei se viu, eu mandar uma mensagem num grupo que a gente participa, eu e ela, que eu falei, a pessoa tava começando a discutir a coisa da traição. Eu falei, rapaziada, a traição não é o problema. A questão não é se fulano, porque começaram a falar do Tcheco, que foi pego numa boate, numa casa de tolerância, sei lá o que era, mas assim, a questão não é o relacionamento do Horner com a Spice Girl. A questão não é essa. A questão não é quem é fiel ou não. A questão é que, se o que foi vazado é verdade, ele cometeu um crime em quase todos os países do mundo. Essa é a questão. É que, mais uma vez, é uma minoria, mas assim, como você falou, vai conversar com um amigo que gosta de futebol e pergunta sobre o Vini Júnior. Vai conversar com um amigo que gosta de tênis e pergunta como é que era a vida das irmãs Williams. Vai para qualquer coisa do gênero. Vai perguntar para o Lewis Hamilton como era a vida dele quando ele corria de kart na Inglaterra, entendeu? E por aí vai, bicho. É um retrato, infelizmente, do mundo que a gente vive. Sim. Isso também diz muito, assim, eu acho que é um exemplo gigantesco de por que ainda tem tanta mulher. Assim, a demografia do público de Fórmula 1 tá mudando muito. Hoje eu vejo muito mais mulher fã de Fórmula 1 do que homem. Hoje eu conheço muito mais mulher fã de Fórmula 1 do que homem. Assim, a comparação é esdrúxula, se eu for contar, sabe? Mas a mulher ainda é mal vista e malquista nesse mundo. E isso vai ter que mudar, porque hoje o público é feminino. Hoje o público da Fórmula 1 é feminino. Fala aí, Aninha. Juliana, também, mesma pergunta com um alvo diferente. Quantas vezes alguém falou pra você que você só gosta de Fórmula 1 porque o Leclerc é bonito e Juliana porque o Sainz é, todo respeito, um maluco bastante gostosão? Quantas vezes você já ouviu isso? Não, nossa. Entendeu? Toda semana. E é isso. Exato. O tempo todo. A questão é essa. Não é só essa abordagem, mas todas as abordagens possíveis, né? O clássico, o City 3, então, campeões do mundo, e por aí vai. 3 campeões do mundo, Verstappen. Um miserável, é um miserável. Cara, é muito difícil, assim. E assim, às vezes é uma coisa completamente velada, tá? Tipo, estamos tendo uma discussão, falando alguma coisa técnica ou sobre corrida, sobre o esporte mesmo. Uma discussão saudável, mas séria sobre isso. E assim, vira pra uma piadinha. Ou, não, mas você não sabe do que você tá falando. E aí é velado. Não diz pra você, você não sabe porque você é mulher. Mas você percebe que o negócio é velado. O que eu tô vendo de... Nossa senhora, eu tenho um grupo, né, que eu participo, que é majoritariamente feminino. E rolou discussões com pessoas na parte do Twitter internacional. Com galera da engenharia, né? Porque se questionou uma coisa ou outra. E
os caras vieram pra cima porque era mulher. Com o mansplaining, com, sabe, diminuindo mesmo. Você não tava falando de coisas básicas, né? Não era nada absurdo de engenharia. Poderia ser. Temos muitas engenheiras que trabalham com essa área de mecânica, que trabalham com Fórmula 1 ou que não trabalham, mas que curtem e que podem muito bem estar ali tendo uma discussão com o cara e o cara vai lá e diminui. Então, assim, todo o posicionamento da categoria em relação a essa situação do Horner não é uma coisa surpreendente e reflete muito bem o que a gente como fã vive, né? Exato. E reflete, a maioria não vou dizer, mas reflete grande parte dos fãs. É só você ver, o maior exemplo que eu acho é a Bernadette Collins, que era da Aston Martin, e a Hannah Schmidt, que eu já ouvi de gente que eu considerava, né, não vou dizer normal porque é feio, mas assim, pessoas como todo mundo, comparando as duas, porque a Hannah Schmidt é mó gata e a Bernadette é isso e aquilo. Eu falei, rapaziada, o Gianpiero Lambiase é careca antes do tempo, o outro tem a perna torta, o Marco não tem um olho, mas aí a Hannah Schmidt e a Bernadette Collins precisam ser comparadas quem é mais bonita que a outra, porque, tipo, importa, realmente, entendeu? A primeira questão não é quem é mais competente, que a Hannah Schmidt ganhou sei lá quantos campeonatos, a Bernadette... Não, o primeiro tópico de discussão é qual das duas é mais bonita. Sim. Cara, é muito, muito deprimente, entendeu? Não é discutir em momento algum o que a pessoa faz, o talento dela, né, no trabalho dela. É sempre a beleza. E não faz o menor sentido, né? Por isso que eu sempre tento, quando tem uma discussão entre os chefes de equipe, levar a coisa pro fato de que o Toto Wolff é o mais bonito deles. Justíssimo. Exatamente, é por isso. Pra tratar eles como objeto. Exatamente. E eu acho assim, de certa forma, eu acho ótimo quando a gente começa a tratar piloto como objeto também, em certos momentos, em certas situações, quando os caras começam a falar, porque você só gosta dele porque ele é bonito. É um gostoso mesmo, é um puta de um gostoso, acho ele lindo, entendeu? E acho ele um puta piloto também. Queria ter 12 filhos com ele, botar todos eles pra correr e dominar a Fórmula 1. Isso aí. Exatamente. Fazer vários pilotinhos, faria, exatamente. Porque, assim, só assim pra você conseguir combater, sabe? Só sendo idiota pra combater idiota. Porque minha prima fala, cura pra maluco é maluco e meio, né? Então, gente... Não dá. E outra, né? Qual o problema de achar os caras bonitos? A gente pode achar os caras bonitos e isso não ser o motivo principal da gente gostar de Fórmula 1 ou a gente gostar dos pilotos, enfim, nada é permitido. Sim, exato. É o motivo mais raso que existe pra você gostar de alguma coisa, entendeu? Exatamente. Plantão Box. O Jos Verstappen acabou de meio que falar que não é nada disso. Como assim? Ele desistiu da briga dele? Foi mal, tava doidão. Basicamente ele mandou falando que não, na verdade é melhor eu ficar quieto, a coisa mais importante é que o Max tem um bom carro e que o time tá apoiando ele e que esse problema não afete ele muito. Gente, é patético. Imagino que o Verstappen deve ter falado, ô, filho da puta, dá pra parar de tentar estragar meu tetracampeonato, por favor? Olha só, acabei de ver um outro negócio aqui interessantíssimo. Ó, tá no Twitter, o portal Red Bull Racing Brasil tá descrevendo aqui uma matéria do Motorsport Total, tá? CEO da Red Bull, Oliver Mintzlaff, decidiu que queria demitir Christian Horner dia 2 de fevereiro, de acordo com o Business F1. Um comunicado oficial já estava preparado. Disse que seu teor foi: a Red Bull GmbH confirma que Christian Horner deixou a Red Bull Racing com efeito imediato. A Red Bull GmbH não fará mais comentários sobre o assunto. De acordo com informações do Motorsport Total, ainda planejava permitir que Horner saísse sem perda da imagem e sem danos duradouros à sua vida privada e ao seu casamento com a Spice Girl Gary Hadwell. Horner não quis aceitar a rescisão e ligou para seus advogados, que intervieram antes que o comunicado de imprensa pudesse ser enviado. Horner, portanto, insistiu em uma cláusula arbitral em seu contrato que lhe concede o direito a uma investigação independente no caso de tais acusações. Mintzlaff e sua equipe estavam numa situação difícil. A decisão de demitir Horner já havia sido tomada, pelo menos para ele. No entanto, os advogados de Horner ameaçaram apresentar uma liminar no Supremo Tribunal de Londres se o passo fosse realmente realizado. O assunto já havia durado 9 semanas e Mintzlaff concluiu que mais 2 semanas não fariam diferença. Ele tinha certeza de que a sentença decidiria ser contra Horner, pois as evidências falavam esmagadoramente contra ele. Mintzlaff acreditava que para a Red Bull seria impossível manter Horner de acordo com o que ele tinha visto e lido secretamente. Eles optaram em esperar pelo resultado da investigação independente, ao qual acreditava-se que isso atrasaria o final da cooperação com Horner, mas não o impediria. Até hoje existem dúvidas sobre a independência da investigação. Aparentemente, irritou algumas pessoas que tinham adquirido conhecimento dos fatos. Eles decidiram tornar o assunto público e começaram a vazar informações
informações pra mídia. Então, eu não sei o quanto que eu confio nisso, cara. Assim, pensando agora como advogado, tá? Uhum. Tem um pouco de disse-me-disse demais aí. Não, mas a história inteira até disse-me-disse. Tem a questão de quem foi que pediu a auditoria. E essa questão do tipo, a decisão foi tomada, o comunicado foi escrito, e aí o Horner, tipo... Eu acho suspeito demais isso. Justamente porque quem tomou essa decisão de que, não, então vamos demitir o Horner porque isso aí vai ser decidido contra ele, então vamos resolver isso logo, meio que não encaixa com o negócio do tailandês ter defendido o Horner desde o começo, entendeu? Eu acho até que Eu encaixa. acho meio estranho, porque isso é decisão de board, entendeu? Eu acho que ele achou que podia tomar essa decisão, e aí quando o Horner pega e fala, não, eu tenho essa carta aqui na manga, ele aciona também a galera da Tailândia, né? E a galera da Tailândia que pede a investigação. Pois é, mas aí, tipo, o pessoal da Red Bull não sabia que tinha? Eu acho que eles acharam que as provas estavam contundentes o suficiente de que ele não ia ter a cara de pau de pedir. Pois é, eu acho... E assim, sei lá, eu acho se muito as estranho. provas são realmente o que vazou, realmente as provas são bastante contundentes. Não, as provas são tétricas pro Horner. Se foi isso que vazou, que são realmente que... É tenso. Pois é. Se foi isso, ter passado como não aconteceu nada, claramente foi uma passada de pano da galera da Tailândia. E a galera da Áustria já se sabe, isso é conversa comum no paddock, que a galera da Áustria já tá de saco cheio do Horner há muito tempo, já quer a saída dele. Sim, já estão tentando, já tem bastante tempo, isso com certeza. Amigo, a F1 sempre foi assim, concordo contigo. Na época, sei lá, nos anos 70, 80, que talvez fosse muito pior, o mundo permitia, vamos dizer assim, era mais permissivo com isso. As pessoas nem viam essas coisas acontecendo, ou viam e realmente não entravam problema. Inclusive, mulheres não colocavam problema. Hoje em dia não é mais aceitável. Não é aceitável. Então, assim, não dá para ser o mesmo esporte. E também como esporte, não dá mais para ser o mesmo esporte. N outros motivos, inclusive segurança, enfim, como as pessoas lidam com muitas coisas. A existência da Liberty Media também mostra o quanto o esporte também não consegue ser mais a mesma coisa. Se a gente pegar a comparação do esporte como vôlei, ginástica olímpica, esportes assim que não tem uma backing, né, forte, financeiro, de patrocínios e lá, você vê que é muito diferente até a forma como o esporte é divulgado mundialmente. E a Fórmula 1 é um esporte pequeno, vamos dizer assim, né? São 20 posições no grid, ponto. E é um esporte caro para existir. Para se criar um carro, é um esporte caro. Então, se não tiver dinheiro, força econômica, backing de patrocínio forte para a própria categoria, não vai acontecer mais. E, assim, infelizmente, é o que o mundo pede. Agora, em relação à questão do Horner, eu acho que o que mais pega é que você falou, agora tem canal para mulher, né, denunciar e tal, mas, assim, mano, que importa ter canal se a mulher não vai ser ouvida? Se a mulher vai ser suspensa quando ela fala, entendeu? Se ela falou ali, é porque alguma coisa ela sentiu. Bom, vendo as coisas, se forem realmente aqueles prints, se eles forem verdadeiros, é um nojo e ele foi extremamente grosseiro e, além de grosseiro, obviamente foi assédio, mas assim, a forma como ele a tratou foi assédio moral, foi assédio sexual, ele é o chefe dela, tudo isso tem que ser levado em consideração. E a Red Bull não ter feito nada, a Red Bull ter ficado do lado dele e ainda suspender a mulher, que ela fez uma denúncia e porque aparentemente a mulher do Horner mandou, isso só diz pra gente que assim, não adianta ter canal de denúncia, não vai acontecer nada. Vai ser pior para quem denuncia. Você vê que não teve uma jornalista que tenha se posicionado sobre o assunto. Deram a notícia da forma mais neutra possível, todas. Juliane Serrazoli, Mariana Becker, de outras mídias, de outros países. Todas foram o mais secas possível, entendeu? Só quem deu opinião foi homem. Pode reparar que só quem deu opinião foi homem, até agora. Só quem fez artigo de opinião foi homem. Não teve uma mulher da Fórmula 1 que tenha feito artigo de opinião. Então, assim, você vê claramente que não é um espaço para mulher. E você saber disso é uma coisa, você ter isso jogado na sua cara como mulher é outra. Eu fiquei esse tempo todo, nesses anos todos aí, desde 2020, 2021, muito ligada e vendo absolutamente todas as sessões e
porque eu queria, não só por causa do podcast, mas porque eu queria, porque me interessa, porque eu gosto de analisar dado, porque eu gosto de ver como o que está acontecendo, eu gosto de acompanhar, de ver como as coisas vão sendo feitas e vão crescendo e se desenvolvendo no final de semana. Eu simplesmente não consegui. Semana passada eu já não consegui, assim, não tive interesse de ver. E não tem a ver com esporte. Porque ano passado tava assim, eu vi, sabe? Tem a ver com essa merda toda. Porque, assim, você escuta transmissão falando merda, você lê jornalista dando opinião merda, você vê piloto dando opinião merda, ou sendo simplesmente dito pra não se posicionar, como a Ferrari simplesmente, pelo que eu tô percebendo, né? Claro, isso não foi dito. Mas assim, Vasser não se posicionou, Sainz não se posicionou, Leclerc não se posicionou, ninguém se posicionou. Então, assim, foi uma coisa da Ferrari do tipo, não é pra falar, não tem a ver com a gente não vai se posicionar. Ponto. Isso tá muito claro. Ainda acho melhor do que deixar o piloto falar merda como o Lando tem falado. O Checo falou, como o Ricardo falou, né? É melhor falar, não vamos falar nada para evitar atrito do que deixar falar e falarem merda, né? Então, cara, a gente sabe que mulher não é apoiada no esporte, mas ter isso jogado na nossa cara nesse nível e por pura questão política, porque assim, talvez se não houvesse briga dentro da Red Bull, briga política dentro da Red Bull, as coisas seriam conduzidas de forma completamente diferente, a própria denúncia seria conduzida de forma diferente, cara, é desmotivador. É desmotivador, sabe? Aí tem a F1 Academy. Um monte de pilota maneira lá. As equipes, né, apoiando e tal, não sei o quê. Porque foram obrigadas a apoiar. Menos a Ferrari, que já tinha o Figure on Track. E já ia colocar, pelo menos, a Maia lá. A Aurélia entrou, não como Ferrari, entrou como Puma, enfim. Mas as equipes foram, tipo, poucas equipes já tinham pilotas que iam colocar e as outras todas que entraram com apoio, que foram obrigadas a colocar. Aí vai vir postzinho de Dia da Mulher. Aí vai vir... Aí tá vindo já que vai ter transmissão da Band Esportes, da F1 Academy, e não tem uma mulher na transmissão. Sendo que, porra, eles têm o contato da Alessandra Alves, né? No mínimo, a Alessandra Alves podia estar ali. No mínimo. E tem uma outra menina que, às vezes, não é o Supermotor, é um outro programa, que eu já vi ela apresentando. Então, assim, cara, bota a mulher pra fazer um negócio. Não, vai ser aquela equipe masculina de sempre, com gente falando merda, que tá falando merda na transmissão hoje, aparentemente. Eu já não vejo a transmissão da Band, mas, assim, cada dia é pior. E, cara, isso desmotiva. Eu não quero acompanhar essa mídia, entendeu? Eu não quero acompanhar essa mídia, eu não quero acompanhar um esporte que passa esse pano todo pra um assediador e pra uma situação horrorosa dessa. Ponto. Bom, depois desse momento sério, melhor, pior decepção. Ju, melhor pra você. Eu vou falar o Sainz, porque eu não vou falar Verstappen o ano inteiro, entendeu? Seria a escolha óbvia, eu acho, aqui. Mas a corrida foi meio chata, né? Assim, teve alguns momentos, a maior parte dela foi muito chata. E eu acho que muitos momentos foram graças a ele, Carlos Sainz. Eu juro que eu não tô sendo clubista aqui, só um pouquinho. Mas eu gostei de ter começado o ano desse jeito, né? Eu acho que é isso, assim, dá uma esperança de que pelo menos vai ter uma leve briga, no mínimo leve briga lá. Não tô dizendo que vai ameaçar o campeonato do Verstappen, porque acho isso muito difícil, mas acho que dá pra chegar a incomodar um pouco, e principalmente se a gente contar que o Pérez não vai ter uma performance à altura dos dois pilotos da Ferrari. A Ferrari tem possibilidade de ser campeã de construtores, né? Então acho que tá mais interessante do que no ano passado. E acho que ele fez um ótimo trabalho. Ele fez o que precisava ser feito, assim. Teve problemas na classificação, a gente falou, né, sobre o Q3 estranho lá, e realmente parecia que ele ia se classificar melhor quando ele fez aquele primeiro lugar no terceiro treino, mas acho que ele teria, como a gente também já falou, teria chegado no Pérez se tivesse largado um pouco mais na frente. Enfim, fez tudo certo, fez uma ultrapassagem bonita, e ele também estava com o carro danificado por causa do toque do Pérez na largada, então não sei se o carro estava desalinhado
alinhado. Eu sei que quando você via ele na reta, ele tava com o volante levemente pra direita, assim. Então, com tudo isso, ainda deu pra quase chegar lá e fazer pódio. E é isso, assim. O pior é o pit stop do Bottas, né? Pit stop e Bottas são os maiores inimigos que existem na Fórmula 1, aparentemente. Eu não consegui pensar em performances horríveis e nossa, coitado. Eu acredito que é o último ano dele e eu queria que ele tivesse um ano melhor, mas eu acho que ele não vai ter. E aí, ainda comparado com a performance do Joe, que foi excelente. Coitado, Bottas. Decepção, eu coloquei aqui Tsunoda por causa do que ele fez, né? Eu acho que ele tava... É exatamente o que a Aninha falou. Ele perdeu a razão. Ele tinha todo o direito de reclamar, todo o direito mesmo. Acho que foi uma situação muito estranha, como a gente já comentou. Mas ele não tinha que fazer aquilo, né? E aí... Tudo que ele construiu, aliás, tudo que ele desconstruiu da imagem dele de esquentadinho, errático, porque, né, convenhamos, no último ano ele vinha se comportando, ele parecia mais maduro, foi tudo por água abaixo, né, vamos ver se ele vai conseguir consertar isso, e coloquei junto com ele o Hülkenberg, não por culpa do Hülkenberg, mas é porque ele fez uma classificação bizarra de boa, e aí deixou todo mundo na esperança de que, sei lá, pontuasse, ou fosse muito melhor do que a gente imaginava que a Haas poderia permitir, né, antes dessa corrida, mas aí no final ele foi tocado, agora eu não tô lembrando, na verdade ele tocou ele bateu no Stroll, né? O Bottas tocou no Hülkenberg, que aí bateu no Stroll. É isso, o Bottas tocou nele. Enfim, decepção porque eu queria muito ter visto ele se sair melhor na corrida, apesar, eu não sou grande fã dele, nem era a favor dele voltar, mas eu acho que ele tá fazendo por merecer, então vamos ver, né, o que acontece esse ano, vai que é isso. Flip, melhor, pior decepção pra você? Assim, eu só queria deixar claro que não é clubismo de vocês de jeito nenhum o fato de que, né, a Juliana tá votando no Sainz e você vai votar no Leclerc, não há nenhum traço de clubismo. Eu já falei do Verstappen, da volta mais rápida dele, que eu achei absurda. Meteu quase 2 segundos na segunda volta mais rápida, assim, tipo, inacreditável. Mas uma coisa que eu gostei na corrida do Verstappen foi o seguinte, é que esse ano não teve susto. Ano passado, no Bahrein, o GP passou a corrida inteira reclamando que o Verstappen estava andando muito rápido, que ele estava forçando muito o carro. Calma, o ritmo de corrida é X, ele metendo quase 1 segundo no ritmo que eles queriam. Esse ano, toda hora. E aí, Max? Tudo certo, all good. All good, ele falou a corrida inteira, all good. Não queria mexer na asa, não queria reclamar. Todas as perguntas foram all good, até o final da corrida. Então eu achei que é uma mudança de atitude bacana do que foi a corrida do ano passado no Bahrein para ele. Gostei muito da corrida do Magnussen, achei que ele merecia elogios, porque ele não se classificou bem como ele vem fazendo o ano todo, mas fez uma belíssima corrida. E gostei muito da corrida do Russell, que manejou lá o problema do motor dele de aquecimento. Teve o melhor resultado que eu acho que ele podia, né? O 5º lugar eu acho que era o teto da Mercedes. Fez uma corrida muito honesta e começou o ano bem. E um ano que é importante para ele, porque à medida que o ano vai andando, o Hamilton vai ser limado das decisões, né? Porque o carro do ano que vem não tem nada a ver com ele. Então o Russell vai ser uma figura importante na equipe. E eu acho que ele começou o ano com o pé direito, batendo o Hamilton, metendo aí esse 5º lugar, e é um bom começo. Pior, para mim, a equipe de estratégia da Toro Rosso não tem explicação, não tem justificativa, foi decisão bizarra e eu acho que o karma deles foi depois o que Tsunoda fez, e que obviamente vai dar problema para a equipe, mas mereceram pela decisão que tomaram. E a minha decepção é o Norris, mas eu acho que igual a Juliana com o Hülkenberg, não por culpa do Norris, é só porque eu esperava que ele fizesse um pouco mais, e eu achei que as McLaren foram anônimas. Tiveram um bom resultado, né, separando ali, misturadas nas Mercedes, uma boa distância para Aston Martin, mas eu achei que fizeram uma corrida anônima, assim. Óbvio que muito melhor que no ano passado, que eles tinham claramente o pior carro do grid no Bahrein, mas eu esperava mais, principalmente do Norris, que eu acho que agora, esse ano, é um ano, como é pro Russell, não é que eu falei, eu acho que pro Norris é um ano também super importante, porque agora é meio que vai ao racho. E aí, o que você tem para entregar, entendeu? Meu melhor eu dividi aqui, porque eu acho que vale sim falar do Leclerc, porque chegar em 4º lugar com um carro que o freio simplesmente não estava funcionando, estava completamente desbalanceado e que ele podia realmente bater. Terminar a corrida já foi um
um mérito. E chegar em quarto lugar e num ritmo que não estava longe do companheiro de equipe, que estava com o carro basicamente correto, é um puta resultado. Eu acho que mostrou maturidade, eu acho que mostrou talento, né? Mostrou um ótimo controle do carro. A partir do momento que ele entendeu como é que o carro estava se comportando e o carro estabilizou o problema, ele parou de ter a questão do travamento de pneus e lutou sim com o carro até o final, mas ele descobriu como é que ele faria para o carro não bater, para ele não ir parar na parede, né? E para ele conseguir chegar até o final e pegar esses pontos para a Ferrari. Então eu acho que vale muito falar da corrida dele. O Verstappen, porque eu acho que ele botou um problema muitíssimo sério pro Pérez, que já era um problema que existia, mas assim, parece que duplicou, triplicou, porque ele tava virando voltas 1,5 segundos mais rápido do que o Pérez com facilidade, né? Então, isso é uma coisa que dentro do carro da Red Bull, né? Você tem um dos melhores do carro, claramente o melhor carro do grid, sim, é uma coisa problemática pro Pérez. E ele mostrou que, assim, ele é o dono da equipe e o Pérez que se foda. Foi basicamente isso. E também vou citar o Stroll, porque ele teve problema, ele rodou ali na primeira volta, e ele recuperou pra fazer ponto. Foi rodado, né? Que não foi culpa dele. Foi rodado e ele recuperou pra chegar nos pontos. Então eu acho que vale sim muito a menção a ele, porque foi uma puta de uma corrida que ficou escondida ali, né? Ignorada na transmissão. Pior, eu vou dizer todo o contexto Toro Rosso Pix F1 aí, porque, cara, como é que você coloca seus dois pilotos pra trocar de posição, tipo, dar uma ordem de equipe na primeira corrida sem necessidade, sabe? Sem necessidade nenhuma. Pra quê? Pra que foi feito isso? Aí você pega um completo destempero do Tsunoda. Eu adoro o Tsunoda. Eu sou uma das grandes defensoras dele explodindo no rádio. Pra mim, eu quero mais é que ele xingue. Se ele tá puto, xinga. Extravasa. Xingar não é o problema. Agora, fazer o que ele fez no final da corrida, aí é um problema. O destempero não pode passar de falar merda no rádio. Não pode. E o destempero passou. E ele perdeu a razão dele. Completamente. Só que assim, isso existiu porque a Toro Rosso, sei lá, surtou. O Mekies ali surtou. Não faço ideia do que eles estão pensando nessa história. E eles abriram o ano criando um problema para eles mesmos desnecessariamente, né? E a minha decepção, o flip foi diretamente no Norris, mas eu vou ser mais geral e falar a McLaren. Eu esperava mais da McLaren nos testes e também na corrida. A McLaren terminou o ano muito bem, em 2023, e eu esperava que a McLaren estivesse perto da Ferrari. Eu achava que a Ferrari e a McLaren seriam os times que iriam chegar mais perto da Red Bull, não combater, mas chegar mais perto. Acertei com a Ferrari, mas dei de cara na parede com a McLaren, porque realmente o carro ficou ali num limbo. A McLaren ficou num limbo. Eu achei, inclusive, que o Norris fosse passar o Leclerc em algum momento, né? O Leclerc com problema. Mas chegou uma hora que simplesmente, sei lá, o ritmo diminuiu e ele não conseguiu alcançar. Pensei de passar o Russell também com problema, mas não deu. Não foi a lugar nenhum, ficou ali num limbo, plantinha ali entre os 10 primeiros, e eu esperava mais. So box. Então é isso, galera. Vamos aproveitar para agradecer aos nossos apoiadores, que sem eles a gente não estaria aqui, né? Se vocês quiserem fazer parte deste grupo seleto, que tem acesso ao nosso WhatsApp, que tem muita conversa sobre Fórmula 1, tem gráficos que o Flip faz que são incríveis, com muita informação, é só nos apoiar. Estamos no Apoia-se. Temos planos que vão de 5 a 50 reais. O plano Silverstone, que é o plano de 10 reais. A partir dele, vocês têm acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Cada plano tem seus benefícios diferentes. Os benefícios são cumulativos. Então, se querem ajudar, querem que o podcast continue, é só apoiar a gente. E agradecemos, então, de coração aos nossos apoiadores Monza. E agradecimento nominal a Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira, Ed Silva, Bruno Lopes e Jéssica de Araújo. Então, se você quer que o seu nomezinho apareça aqui no nosso podcast, é só apoiar lá. E vocês podem acompanhar a gente para conteúdo exclusivo no Twitter e no Instagram. É só seguir lá o @castboxboxbox. Pode mandar DM e pode também mandar e-mail, se vocês quiserem, para o podcast boxboxbox@gmail.com, que também é a nossa chave do Pix.
se você quiser fazer uma contribuição pontual ou uma contribuição fora dos planos de apoio. A gente também tá no YouTube como @BoxBoxBoxPodcast. Lá ficam as nossas lives. Você pode acompanhar ao vivo. A gente sempre divulga nas redes, então por isso que é importante também acompanhar a gente por lá. Mas você também pode ver as lives gravadas. A gente já tem algumas lá e a gente sempre tem participação dos apoiadores. E, independente de onde você estiver escutando esse podcast ou assistindo, avalie com joinha, 5 estrelas, a nota máxima, porque isso ajuda muito a gente a ter mais alcance, a aumentar o nosso público e continuar fazendo conteúdos cada vez melhores, maiores, etc. Então é isso, galera. Muitíssimo obrigada. Voltaremos na semana que vem, depois do GP de Jeddah, na Arábia Saudita. E vamos lá. Vamos lá, que começou a temporada e é Race Week de novo. Valeu, gente. Começou. Box.